Fala pessoal, olá a todos e a todas, aqui é o professor Diego e hoje iremos dar início a mais uma aula de geografia, tá? Hoje iremos falar de clima, de tipos climáticos, né? E para que nós possamos estudar clima é importante primeiro você entender os fatores climáticos. Não esquece de primeiro visitar a nossa primeira aula sobre dinâmica atmosférica, tá bom? Então vamos dar início aqui aos tipos de clima. É importante que você saiba que a dinâmica atmosférica, como o próprio nome já está dizendo, ela é bem complexa, né? Conforme a gente se desloca pelo globo, as temperaturas mudam, a latitude muda, os fenômenos atmosféricos também mudam. Se eu estou em uma área de baixa latitude, ou seja, próximo à linha do Equador, as temperaturas tendem a ser mais altas. Tem exceções, por exemplo, se você estiver em cima de um alto relevo, se você estiver em cima de uma montanha, a temperatura tende a ser baixa, né? Então são essas as exceções. Se você estiver se afastando da linha do Equador, ou seja, indo aí para direções de alta latitude, a temperatura tende a diminuir. Quanto mais próximo dos polos, mais baixa a temperatura, quanto mais próximo da linha do Equador, mais alta a temperatura. Existem outros fatores também, como massas de ar, como correntes marítimas, relevo. Tudo isso influencia nos tipos de clima, tá? Outra coisa que é importante para que vocês entendam os tipos de clima é justamente você saber fazer a leitura do climograma ou dos gráficos pluviométricos, que é justamente esse gráfico que eu estou colocando aqui para vocês visualizarem. Você tem as colunas, essas linhas que estão na vertical, elas são linhas que indicam a precipitação em milímetros, e bem junto a essas linhas você tem uma linha, né, fazendo algumas variações. A linha indica a temperatura. Quando você aprende a fazer a leitura desse gráfico, obviamente você vai aprender a entender melhor os climas das diversas regiões do planeta, quais são os meses que chove mais, quais são os meses que chove menos. Isso é bem típico de cada clima, tá? Então, começando pelo primeiro tipo climático aqui, nós vamos falar do clima tropical. O clima tropical, que é um clima predominante do Brasil, temos bastante aqui no nosso país. O clima tropical ele é caracterizado principalmente por ter duas estações do ano bem definidas. É uma estação mais seca e uma estação chuvosa, e o mais interessante é que a estação seca ela é justamente no inverno, e a estação mais chuvosa, mais úmida, ela é no verão. Alguns alunos me perguntam por que em alguns lugares chove mais no verão do que no inverno. Pessoal, é muito simples de nós entendermos isso. Em épocas quentes, a taxa de evaporação ou de evapotranspiração é muito elevada. Então vamos raciocinar. Se é mais quente, chove mais, porque evapora mais água. Se não é tão quente assim, não vai evaporar tanta água e com certeza não vai chover tanto. Então, por isso que no clima tropical chove mais no verão. O verão é bastante úmido e o inverno tende a ser um pouco mais seco. Então é caracterizado por ter principalmente essas duas estações do ano, podendo chover mais aí nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, no começo e no final do ano. E claro, na época do inverno no hemisfério sul, tá? Aqui no Brasil é onde chove menos, mais ou menos aí no mês de junho, julho, agosto, até o mês de setembro também. E as temperaturas ficam em torno de 18, 20, 21 graus Celsius, tá? É uma média, pessoal. Outro tipo de clima bem comum no nosso Brasil, o segundo maior tipo climático, eu posso dizer sem sombra de dúvida e bastante predominante, é o clima que fica ali na região norte do Brasil, em cima da floresta amazônica, né? O clima equatorial é um clima com temperaturas bastante elevadas. Isso se dá em função de esse clima estar próximo à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência de radiação solar. E as temperaturas podem passar facilmente os 30 graus Celsius, né? Variando aí em uma média, tá? Entre 24, 25, 26, 27, mas podendo ultrapassar facilmente os 30 graus. E pelo fato de ser bastante quente, principalmente na região norte do nosso Brasil, ter uma grande região de floresta, diversas redes de drenagens, rios bem perenizados com grande volume de água, aí você faz o casamento perfeito: umidade, rios, vegetação,
mais temperatura igual a muita chuva, né? Então, as precipitações médias anuais no clima equatorial podem ultrapassar os 2.000 milímetros por ano, podendo chegar também aos 3.000 milímetros. Isso depende do ano. Tem ano em que o inverno é mais excepcional, tem outros anos em que chove menos, mas chove bastante, chove quase todo dia. E também existem algumas teorias científicas que dizem que a Amazônia é responsável por produzir seu próprio índice de chuva devido à grande taxa de evapotranspiração que a própria vegetação produz. Outro tipo climático é o clima subtropical, sub porque está abaixo do trópico, né? Vou pegar como exemplo a região do Brasil também. Nós temos o Trópico de Capricórnio, que corta a parte mais ao sul do nosso Brasil. Embaixo do Trópico de Capricórnio nós temos o clima subtropical. Esse clima ele é caracterizado por ter temperaturas que podem variar bastante de acordo com a época do ano, de 0 até 20 graus Celsius. Então tem época no ano em que a temperatura pode ser bastante quente, tem época no ano em que a temperatura pode ser fria também, porque essas regiões de clima subtropical recebem um pouco de influência das massas polares, principalmente a massa que vem lá da Antártida, podendo fazer com que a temperatura caia bruscamente. As variações pluviométricas ficam em torno de 1.200 a 2.000 milímetros anuais. Outro tipo de clima bem predominante no nosso país é o clima tropical semiárido. Semiárido porque não chega a ser deserto, mas tem épocas do ano que pode sim ser bastante seco. É caracterizado por ter chuvas irregulares, chove pouco comparado a outros tipos de clima. As precipitações ficam em torno de 700 milímetros até 1.000 milímetros por ano, e ele é caracterizado por ter altas temperaturas que ficam em torno de 27 a 30 graus, podendo passar disso também, tá bom? Muito predominante ali na região nordeste, que são regiões marcadas pelo clima semiárido, influenciado pelas formações de relevo e também pelas massas de ar. O clima temperado é um dos únicos climas do mundo, que tem as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. É um clima em que as temperaturas podem variar bastante. Em época de verão é quente, em época de inverno já é um pouco mais frio, então varia bastante. Apresenta as 4 estações e as precipitações ficam aí em torno de 600 milímetros até 1.000 milímetros por ano. As chuvas são bem regulares e bem distribuídas também. Agora falando do clima mediterrâneo, ao contrário do que muita gente pensa, pessoal, o clima mediterrâneo ele não é presente apenas ali nas proximidades do mar Mediterrâneo, ele está presente também em outras regiões do globo. Ele apresenta também as 4 estações do ano bem definidas. O inverno tende a ser bastante chuvoso e o verão tende a ser bastante seco. As temperaturas ficam aí em torno de 0 a 15 graus no inverno e em torno de 18 a 25 graus no verão. As chuvas elas se concentram principalmente no começo e no final do ano, tendo uma leve queda aí no meio do ano, mais ou menos no mês de junho, julho e agosto aproximadamente. As chuvas ficam em torno de 1.000 milímetros anuais, 500 milímetros a 1.000 milímetros anuais. Agora o clima polar. O clima polar é o clima que está localizado em regiões de alta latitude, ou seja, naquelas regiões do Círculo Polar Ártico e Antártico também. As temperaturas são muito baixas, né? Ficam aí variando entre menos 30 e menos 10 graus Celsius o ano todo. Tem alguns lugares no globo, como na Antártida, em que as temperaturas podem ultrapassar menos 60 graus. São regiões com ventos quentes, intensos e cobertos de gelo o ano inteiro. Então é muito fácil você identificar o clima polar se você olhar o gráfico pluviométrico ou o climograma. É só você prestar bastante atenção. Chove pouco, praticamente a pouca chuva que tem, ela fica em torno aí de 150 milímetros por ano, tá? E as temperaturas ficam margeando de 10 graus positivos abaixo de menos 20 graus, tá? Outro tipo de clima fácil de você identificar é o clima desértico. Ele é caracterizado pela pouca quantidade de chuva. Se é deserto é porque tem pouca água. E as precipitações ficam em torno de 250 milímetros anuais em média. É um clima bastante árido,
em que as temperaturas oscilam bastante, ocorre uma grande amplitude térmica. É importante ressaltar que a amplitude térmica é a relação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, ou seja, quanto maior a variação da temperatura, maior a amplitude térmica. Quanto menor a variação da temperatura, menor será a amplitude térmica. Então, as temperaturas máximas nas regiões de clima de deserto fica entre 45 graus, podendo ultrapassar os 50 graus. É importante ressaltar que tem lugares que ultrapassam os 50 graus. E também à noite essa temperatura cai bruscamente, podendo chegar a menos 5 graus. Então por isso que é muito importante, se um dia você for para regiões desérticas, você está bem equipado, tá? E já o clima de montanha, ele é influenciado pelo relevo, como o próprio nome já está dizendo. As temperaturas podem ficar em torno de menos 10 graus e pode variar conforme a altitude. Então, quanto mais alto o relevo, a temperatura tende a ser menor. Precipitações variam em torno de 1.000, 1.500, podendo chegar até 2.000 milímetros, dependendo do lugar, dependendo do relevo, dependendo da região do globo, tá bom? Então, pessoal, era essa a nossa aula. Qualquer dúvida sobre tipos de clima, pode deixar sua pergunta nos comentários, que eu vou ajudá-lo da melhor forma possível, tá bom? Não esquece de compartilhar, de curtir e não se esquece de se inscrever no nosso canal também, tá bom, pessoal? Valeu, abraço, até a próxima!